Muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que estiverem assistindo. Meu nome é Ana Paula e eu sou professora no IBET, em Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul. Além de professora, eu sou fiscal tributário estadual, já há 19 anos, e nos últimos 4 eu tenho atuado como julgadora do Tribunal Administrativo Tributário do nosso estado. Fui convidada pelo IBET para falar um pouco sobre o sistema constitucional tributário, princípios e competências tributárias. E desde já eu agradeço aí a lembrança do meu nome e, sobretudo, a escolha do tema que me foi designado, por ser ele de grande importância teórica, mas, sobretudo, prática, para os operadores do direito tributário no dia a dia e para os estudiosos do direito tributário também. Começamos tomando, então, o direito positivo como um sistema nomoempírico, prescritivo e autopoético, uma vez que o direito disciplina a sua própria produção. Sendo que a ciência do direito também é um sistema, porém de linguagem descritiva, já que contém proposições teóricas. A Constituição é um sistema de proposições normativas que integra e dá fundamento a todo o ordenamento jurídico vigente. E por isso a gente pode dizer que a Constituição é um sistema com amplitude global. Nela a gente consegue identificar diversos subsistemas. Por exemplo, o subsistema constitucional econômico, o subsistema constitucional de direito ambiental e o subsistema constitucional tributário. A Constituição brasileira é riquíssima em normas e princípios tributários. Talvez se a gente fosse comparar com as demais constituições ao redor do mundo, a brasileira poderia ser tida como uma das que desce mais a detalhes e que contém mais normas tributárias. E eu fico pensando que isso não é à toa. Parece que o legislador brasileiro é muito criativo e muito eficiente na produção desenfreada de normas tributárias. E a gente fica pensando como seria se não houvesse aí tantas normas constitucionais e tantos princípios para frear um pouquinho a gana que tem o legislador infraconstitucional de alterar o nosso ordenamento, com desprestígio aí à segurança jurídica e à própria certeza do direito. Enfim, a Constituição, ela traça todo o arcabouço de normas tributárias e os limites à atividade tributária do Estado. É ela que contém, por exemplo, a distribuição de competências tributárias e trata também das hipóteses de não competência tributária, que são as imunidades. É na Constituição que nós encontramos os elementos para a classificação dos tributos e também e principalmente os princípios constitucionais tributários, que são verdadeiras linhas diretivas que iluminam não só a compreensão e a interpretação do direito tributário, como também a produção de novas normas e a aplicação do direito tributário. Lembro aqui que os princípios podem ser expressos ou podem ser apenas implícitos no texto constitucional. E que um não é mais ou menos importante do que o outro por estar escritinho lá ou por estar apenas implícito. Há princípios que exprimem valores, os valores constitucionais, e há outros que exprimem verdadeiros limites objetivos à atividade tributária do Estado. Na aula nós teremos a possibilidade de refletir um pouco sobre princípios enquanto norma jurídica qualificada ou princípios enquanto preceitos constitucionais. E falaremos aí de diversos princípios constitucionais gerais, aplicáveis a todos os ramos do direito, que norteiam o direito como um todo, como o princípio da justiça, o princípio da certeza do direito, o princípio da segurança jurídica, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado,
E princípios fundamentais no direito brasileiro, verdadeiras cláusulas pétreas, como o princípio federativo e o princípio republicano também. E falaremos também sobre princípios constitucionais específicos do direito tributário. Princípio da igualdade, princípio da legalidade estrita, princípio da anterioridade tributária, capacidade contributiva. Logicamente, nessa pequena pílula de hoje, nós não teremos tempo para tanto. Mas eu já chamo a atenção de vocês aqui e que isso sirva aí como um teaser para a aula do final de semana, que esses princípios se relacionam entre si e precisam ser harmonizados. E a tarefa é bastante árdua, porém bastante gratificante também. Então, abordar princípios constitucionais tributários é um tema não só teórico, como muito atual. Quando a gente pensa, por exemplo, na reforma tributária que vive batendo as nossas portas, ninguém sabe se ela virá, quando ela virá e como virá. Mas o certo é que o tema é tormentoso pela quantidade de valores que ele envolve e de princípios constitucionais tributários que estão envolvidos. Por exemplo, ao reformar a Constituição, pode o legislador, ainda que constitucional, só que derivado, alterar as competências tributárias? Em que medida isso seria possível? E é aí que reside a grande problemática das reformas que têm sido constantemente apresentadas. Facilmente a gente pode pensar que elas alterariam, afetariam de morte o princípio da federação e da isonomia dos entes políticos constitucionais. Então é um tema que será fortemente debatido esse ano de eleições, mas sobretudo que será pauta aí para os anos que virão no próximo governo. Falando dos princípios tributários um pouco mais específicos, a legalidade estrita, ela se relaciona intimamente tanto com o princípio da legalidade geral, que consta lá na parte geral da Constituição, entre os direitos e garantias fundamentais, como se relaciona principalmente com o próprio princípio republicano, uma vez que determinar que a tributação decorra de lei, que a imposição tributária decorra de lei, significa dizer que é a vontade popular que está determinando como será o financiamento do Estado para o cumprimento das suas funções. Ou seja, quem pode criar tributo é o povo, ainda que por meio dos seus representantes. Pretendemos ainda na aula do final de semana debater um tema extremamente atual, que é a questão do ICMS de FAO, aqui no Mato Grosso do Sul é conhecido como DIFCOM, que envolve aí não só a forma federativa do Estado, como isonomia dos entes políticos constitucionais, princípio da legalidade estrita e, mais recentemente, posta aí a apreciação do Poder Judiciário a questão da anterioridade da lei tributária e da própria anterioridade nonagesimal. Certamente serão reflexões muito produtivas. E, finalmente, nós abordaremos a competência tributária, a distribuição das competências tributárias no âmbito da Constituição Federal, as características da competência tributária e falaremos aí um pouquinho sobre extrafiscalidade, parafiscalidade e fiscalidade. Sendo a parafiscalidade aí a possibilidade de delegação da capacidade tributária ativa e a extrafiscalidade como a utilização dos tributos não apenas como fonte de recurso, mas também como forma de induzir comportamentos das pessoas e dos agentes econômicos, de modo a fomentar a economia, a preservar o meio ambiente e a realizar valores que são caros à Constituição e ao direito brasileiro. Espero vocês lá. Muito obrigada pela atenção.